Senhoras e senhores, estamos ao vivo para mais um papo peripatético nessa manhã de quinta-feira. Senhoras e senhores, está chegando, hein? Domingo, dia de eleição. Vamos votar e decidir o futuro da nação, o futuro dos nossos filhos, o teu futuro. Lembre-se muito bem disso. Não é fla-flu. É a definição para onde vai o seu dinheiro. Vamos lá, a galera vai chegando. Cabelo tá lisinho, hein? Cabelo tá lisinho. Se você está me vendo, se você está me ouvindo, diga o que você está fazendo. Se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem. Eu não sei nem por quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui fora, porque parece que voltou a garoar. Mas tá bem fraquinha a garoinha. Garoinha de São Paulo, das antigas, né? Então vamos lá. Se você está me vendo, se você está me ouvindo, diga diga o que você está fazendo. Vamos lá. O que você está fazendo? Vamos lá. Cheguei do plantão, estou no trabalho. Vamos lá. Comendo, acho que é comendo. Inclusive, sábado, ontem eu gravei mais um episódio inédito do Linha de Frente, no Linha de Frente de sábado, né, de final de semana. E fizemos um apanhado da eleição, vale muito a pena. Aconselho fortemente que vocês assistam, porque vamos ter boas reflexões. Me preparando para ir ao trabalho, o que mais? Estou no ônibus, que legal, está no ônibus. O que mais? Tomando café. Tem gente que provavelmente tá quase indo dormir lá no Japão. Temos vários venturianos no Japão também. Em todo lugar, né? Na Europa, no Japão. Inclusive eu vou palestrar dia 8, daqui uma semana, né? No dia 8 de outubro estou palestrando em Londres, a terra do Sherlock Holmes. E vou ganhar um prêmio também de reconhecimento do trabalho da linguagem silenciosa. Vamos lá. Estão perguntando se já vai ter análise do debate de hoje. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver, né? Capaz que sim. Se tiver momentos interessantes, sim. Porque às vezes não tem momentos interessantes. Aí não. Aquele último foi bem interessante, né? Já passou de 1 milhão de visualizações lá, as 3 análises. Quem não viu ainda, vá ver. É muito legal também você assistir. É muito importante você assistir. Entender a linguagem silenciosa ali. O pessoal falando de Jeff Dahmer, né? É engraçado, né? Porque eu fiz o Jeff Dahmer há mais de um ano atrás. E agora que saiu na Netflix. Lembrando, de novo, seriado na Netflix. Não, ele está bem próximo à realidade. Não está como na realidade. Ele está bem próximo à realidade. Mas tem algumas lacunas ali que é o estado da arte ali, né? É a maneira de realmente tá chovendo bastante. Eu vou ver se eu consigo andar aqui na garagem. Vamos ver como é que vai ficar a conexão aqui na garagem. Provavelmente vai ficar um pouco mais escuro, né? Vamos ver aqui, ó. E lembrando, hoje vocês querem que eu fale sobre o quê? Eu abri mais esse papo aqui também, sem um assunto pré-estabelecido. O último nós falamos de a linguagem silenciosa das vendas, né? O pessoal curtiu bastante. Hoje eu estou pensando ainda no que eu vou falar. Será que eu falo sobre a linguagem silenciosa da política? Porque a política em si... a gente pode falar a linguagem silenciosa da política porque eu vou mostrar para vocês alguns fatores interessantes. O quanto que... como é que eu posso dizer? Eu já treinei vários políticos, inclusive, no Extreme Speaker. E eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Eu acho que a política, ela traz a linguagem silenciosa da oratória, das apresentações,
das manipulações, do altruísmo, da enganação, da manobra de massa, a linguagem silenciosa da dominação, como eu já expliquei. Eu trouxe até o Constantino para falar sobre as diferenças entre o socialismo e o capitalismo, que também é um ponto muito importante. Isso, a economia está dentro da política. Às vezes as pessoas acreditam que a política é simplesmente um fla-flu, saca? É tipo assim, escolhi esse candidato, sei lá, por N motivos, porque é legal, porque a galerinha falou que era legal, ou por algum desejo pessoal. E política é isso, é você se simpatizar, você estar atraído por alguém que você se identifica, pelas ideias, né? Pelos comportamentos de gestão, muito mais do que você se simpatizar pela pessoa. Porque quando você vota em algum cargo público, você não está votando na pessoa, você está votando num conjunto de comportamentos, de regras, de crenças, de conduta ideológicas, de gestão, você entendeu? E daquele grupo. Então é muito importante você entender que você não está votando em pessoas, você está votando num grupo de fatores que representam aquela cadeira que aquela pessoa vai estar ali. Isso para vereador, para deputado, para senador, para governador, para presidente da República e principalmente para presidente da República. Por quê? Porque influencia uma série de fatores e uma série de capilaridade que vai acontecer a partir daí. Você entendeu? Porque imagina, você tem ministérios para serem tocados, ministérios esses que recebem um caixa para ser gastado, entendeu? Você recebe secretaria, você recebe a chave do cofre, você pode mudar leis, você pode governar a bel prazer, você pode utilizar dores, aflições para encobrir o seu plano de poder, porque política também é poder, é muito poder. E aí, a grande mídia, e a gente viu isso, quem me segue lá no Linha de Frente, onde eu apresento o programa de sábado, inclusive eu ajudei a criar o programa, junto com o Tutinha, junto com a Mariana, eu fui convidado para criar o programa, que depois tem a versão semanal, a qual eu não participo por questões óbvias dos meus trabalhos, né? Eu não faço só aquilo, mas a gente queria trazer política, comportamento e o que mais pipocasse nas redes sociais de uma maneira prazerosa, gostosa e não pesada da política, né? Quando você detém a máquina da comunicação, é um dos pontos muito grandes e fortes para você dominar o pensamento das pessoas. Sempre isso. Tanto é que essa base, né, antes do marxismo, do socialismo, você tinha ali os grandes reinados e tudo mais, né? Antes dos bolcheviques e tudo mais, o que você tinha? Você tinha um povo extremamente ignorante no sentido de saber ler, escrever e tudo mais,
totalmente abjeto da sociedade, só servia para ser o braço produtor ali de impostos, e você tinha a nobreza, o clero e os grandes burgueses, né? Ou então os amigos do rei ali que executavam o comércio e tudo mais, né? Então até essa época aí, 1700 e qualquer coisa, culminando ali com a queda da Bastilha, né, Revolução Francesa e tudo mais, cara, o povo era totalmente ignorado, você entendeu? Tipo assim, cara, vocês aí, a gente aqui, a gente que determina. Não existia divisão dos poderes, então estava centralizado no rei tudo, né? A legislação, a justiça, o julgamento, o prender, poder de polícia, poder do exército, tudo era na mão do rei. Sobrava o que para o povo? Nada, simplesmente nada. Você trabalhava, dava ali o seu quinhão de impostos e sinta-se feliz, entendeu? E quando estava em guerra ainda você tinha que lutar pelo rei. Simples assim, né? Você tinha que lutar pelo rei. Deixa eu ver se parou ali de garoar. De repente eu vou ali para fora. Com a Revolução Francesa, e aí os intelectuais ali, né, o início ali dos intelectuais, ou seja, aquelas pessoas que tiveram um pouco de estudo, foram viajar para a Europa, começaram a ver aquilo tudo e falaram assim: eita, como assim, né? População ter direito? Como assim o povo ter direito? Né? Como assim? E aí levaram isso para a Rússia, para a União Soviética, e começaram a vir os pensamentos do o governo pelo proletariado. Por quê? Porque tinha total sentido, né, cara? Porque você fala assim, porra, meia dúzia de gato pingado, quer dizer, não era meia dúzia, Versalhes tinha 10 mil pessoas, mas proporcionalmente era assim, sei lá, 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, sustentando 10 mil. Opa, peraí. Então vamos tomar o poder, né? Vamos tomar o poder. E aí, eles estavam hiper mega atrasados ali, era um estado completamente camponês, rural. Já se começava a ter uma estrutura na Europa, tanto de indústrias, proto-indústrias, né? Não indústria como a gente conhece, mas já começava a ter uma situação, né, organizada ali, não só de campo, mas onde você começava a ter a exploração de manufaturas, serviços, exploração, empréstimo de grana, né, e tudo mais, aquela coisa, os bancos, né, as instituições financeiras. E aí começam a existir outros poderosos, né, outras pessoas com dinheiro e tudo mais. E a princípio, se você vê, é extremamente sedutor, né? Falar assim, poxa, porque realmente o socialismo, lá, o proto-socialismo, lá, o proto-comunismo lá atrás, ele tinha total sentido, cara. Ele tinha total sentido. Por quê? Porque o povo era extremamente humilhado, massacrado, 18 horas de trabalho, entendeu? 18 horas de trabalho, cara. Você vivia para trabalhar e ponto. E todo o resto que se dane. Não tinha escola, não tinha educação, não tinha segurança, não tinha... como é que fala? Hospitais, enfim, saúde, não tinha porra nenhuma. Então você realmente era praticamente um animal de carga, né? Tanto é que o Hitler, quando ele entra para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, sim, o partido nazista chama Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, foi em 22. Carlos Prestes
aqui no Brasil, começa o Partido Comunista em 22. E aí ele começa a ter essa história, né, de tomar o país para que o país se torne um país comunista. E ele começa ali a fazer treinamentos de guerrilha. Ele sai do Brasil para aprender. Não sei se ele vai até mas ele vai para algum país ou alguns países comunistas para aprender como é que se faz a coisa toda. E aí é que vem o lance da comunicação, né, cara? O próprio Antônio Gramsci, lá, o filósofo lá, e toda a parte, quando eles começam a ver que eles precisam criar um núcleo único, eu destruo o quê? Eu destruo a família, eu destruo a religiosidade, eu destruo o patriotismo, para que você não pense mais aquela unidade de família, religiosidade, a sua fé e a pátria, mas você lute pelo partido. O que interessa é o partido. E além disso, você não precisa ganhar a eleição, você precisa ganhar o poder. Como é que você ganha o poder? E aí é a base. Inclusive Goebbels já falava isso, e Goebbels aprendeu com todo o proto-socialismo, o proto-comunismo, que é: domine os meios de comunicação, domine a cultura e domine a educação. Por quê? Porque é onde tem os contatos. Em contatos, inclusive, de formação de sociedade, de indivíduo. Como é que você forma um cidadão? Através do que ele tem, do que ele experiencia. Você é o resultado de tudo que você ouviu e viveu durante a tua vida. Preste atenção nisso. Você é o resultado de tudo que você viveu, experimentou, ouviu e aprendeu durante a sua vida. Simples assim. E aí, como é que você consegue esse poder? Financiando. Então você financia os meios de comunicação, você coloca os seus lá dentro, né? E tem um quarto elemento, que é a legislatura, né? Você começa, isso é moderno, isso é mais pra cá, que eles viram que esses três, principalmente em países democráticos, tomando só esses três, não era suficiente, mas vamos lá. Então você põe os seus dentro das redações, você põe os seus dentro das rádios, dos jornais. Por quê? Porque é o ponto de contato entre a realidade e o cidadão. Aí você vai ouvir e vai ver aquilo que o jornal quer, aquilo que o rádio quer. Você entendeu? Aquilo que os periódicos vão mostrar. E aí você começa a criar uma opinião a partir desses meios de comunicação. Aí depois, a cultura. Tá, então tudo bem. Então eu nem curto ler, eu não curto me informar. Eu sou o porra louca. Mas esse porra louca, muitas vezes ele faz o quê? Ele ouve uma música, ele vai no teatro, né? Ele vai no cinema, ele ouve uma radionovela. Tô falando desde lá de trás, tá? E se você dominar a cultura, então primeiro, já dominamos os meios de comunicação, sacou? Aí, você domina a cultura, então você fica ouvindo aquela música dizendo: nós contra eles e tal, porque é assim. Aí aquele artista que você gosta, que é o Poder por Transferência, né? O Sean Connery não, como é que é o... Ai meu Deus, o cara do Nespresso, que ele é o bonitão lá, com cara de latino. Como é que chama lá o... Não é Sean Connery é o velho. Sean Connery tá parecendo eu, né? No Nome da Rosa.
Como é que chama o que fazia propaganda para a Nespresso quando lançou a Nespresso? Põe o nome aí. Antônio Bandeiras? Não. Não, é o outro. Tinha Antônio Bandeiras, mas é o outro. Não é o Antônio Bandeiras, é o outro. É o bonitão. Não é o Antônio Bandeiras, é o outro. É isso, George Clooney. Puta, sempre valeu. Quem falou primeiro aqui? A Maura, né? A Maura acho que falou primeiro, mas Maura, Raquel. George Clooney, é isso aí. Por quê, cara? E tudo isso é comunicação silenciosa, viu? Qualquer dia eu falo sobre a linguagem silenciosa do marketing. Eu não sei se eu já falei aqui, mas é bem legal. Então, o que acontece? Eu transfiro o meu poder pessoal para o produto. Então, o George Clooney, ele é um cara elegante, bonitão, gostosão, Latin lover, aquela coisa toda. E aí aparece ele tomando um café na Nespresso. O que eu estou fazendo? Eu estou transferindo as minhas qualidades para o produto. Então, quando eu sou um artista e falo que eu vou votar em tal pessoa, uma parcela, hoje não tanto, mas uma parcela antigamente, falava, cara, se essa pessoa que eu admiro, se essa pessoa que eu curto, se essa pessoa que me faz tão bem, olha as ligações de sinapse de emoção, causa e efeito, equivalência complexa. Se essa pessoa me ajudou na minha fossa, se essa pessoa que eu gosto tanto vai votar naquele cidadão, eu vou votar também. Então, quando você captura os artistas, e como é que você capta os artistas? Grana, de novo, botando dinheiro e poder. É assim que funciona. E aí esses artistas têm uma dívida com você. E aí eles vão se juntar para falar que gostam de você. Porque o dinheiro vem de você. Vem daquela parcela de poder. E aí eles começaram a ver que primeiro, cara, pegando as rádios, jornais, mostrando o que a gente quer, da forma que a gente quer, xingando os opositores, animalizando os opositores, ridicularizando os opositores, trazendo que todas as falácias do mundo são por causa daquele opositor, né? Mentindo sobre aquele opositor, xingando-os do que nós somos, né? Acusando-os de fazer o que nós fazemos, dá uma confusão mental na cabeça. Então, as pessoas que estão cegas ideologicamente, de verdade, é igual a hipnose. Não é todo mundo que entra em hipnose. A pessoa que entra em hipnose, ela tem que estar suscetível àquela manipulação. Então, quando a pessoa ela luta com unhas e dentes, mesmo percebendo que aquilo que ela defende não é a realidade dos fatos, é como se fosse um estado de hipnose coletivo. E muitos nem percebem que estão nesse estado, porque é até confortável você estar em estado de hipnose. Por quê? Porque você se leva pelo hipnotizador. Você não toma as suas vontades. Inclusive, quando você ouve alguma coisa contra, você quer tapar os ouvidos, você quer fugir, você quer excluir, você quer deixar de seguir. Sacou como é que é? Eu não posso te ouvir, eu não posso te ouvir. Por quê? Porque dói, machuca o confronto. E aí, você tem os meios de comunicação, você tem a cultura, então o teatro e tudo mais, onde você se apaixona por aquelas pessoas, e aí aquelas pessoas indicam, né? E aí vem a parte pior, que é a parte mais cruel. É a parte cruel, que é a educação. E quanto mais tenra, melhor. E se você pegar a molecada com menos de 20, melhor ainda. Por quê? Porque eles já estão na psique. Primeiro, olha que loucura, vamos lá. As educações nas fases. De 0 a 7 anos, você é uma esponja total. É a primeira infância. Então tudo que você vê, tudo que você ouvir, tudo que você sentir, você vai acreditar como uma verdade. Por quê? Porque são seus referenciais. Imagina, uma pessoa que cuida da tua vida, da tua alimentação, do teu bem-estar, da tua saúde. Sua mãe é psicóloga, sua mãe é dentista, sua mãe é cirurgiã, porque ela vai lá e dá um beijinho na ferida, a ferida para de doer, né? Mamãe vai dar um beijinho para sarar. Pronto, vai sarar. Né? No meio da noite, a mamãe que faz papá, né? A mamãe e o papai, e tudo mais, e os seus ícones, né? Vovô, vovó,
né? Tios, madrinhos, padrinhas. Então, o que eles falarem é lei. E aí você começa a receber uma educação própria para que fique muito mais fácil essa esponjinha. E é muito forte essas primeiras crenças, essas primeiras regras, para durante toda a vida do cidadão, você começa a imputar coisas ali que vai fazer todo sentido depois lá na frente, para o que eu quero. Lembra quem começou com isso? Lutas de classe, tomar o poder pelo proletariado. Então ele já vai jogando que você não tem identidade sexual, que você não tem identidade patriarcal, que você não tem identidade de fé. E isso faz um efeito, né? Faz um efeito. Porque são as coisas que te unem como um cidadão, como um elemento, não como massa. Mas quanto mais eu te transformar como massa, quanto mais fluido você for, quanto menos ânima e ânimos você for, quanto menos fé você tiver, quanto menos sentir-se unido por algum elemento simbólico, que pode ser uma bandeira, pode ser um hino, pode ser os seus valores culturais, morais, históricos. Por que apagar a história? Porque a história te dá um peso moral, ético, de pertencimento. Você entendeu? E aí quando você começa a apagar isso, quando você começa, inclusive eu fiquei abismado, não há mais competição, não há mais competição. Não há mais o primeiro, segundo e terceiro lugar. Não vamos competir. Você vai achatando essa criança. Aí, quando ela entra na adolescência, então vamos lá, pessoal. O que é a adolescência? Adolescência, escrevam. Quem aqui achava seus pais babacas na adolescência? Quem aqui achava as pessoas com mais de 20 anos idiotas, que não sabiam nada da vida? Que você sabia, os adultos não sabiam, né? Você era o grande esperto. Você aprendeu a beijar, você aprendeu a transar. Pô, você descobriu o sexo, você descobriu o prazer, as viagens, né? Você estar sozinho, não é assim? E aí, é o momento de você matar os seus pais, psicologicamente. É onde você sente que aquela versão é uma versão velha, é uma versão ultrapassada. E aí quando você pega, as drogas aparecem aonde? Na juventude. As viagens, as descobertas acontecem aonde? Na juventude. E aí quando você pega essa juventude e conta de novo a luta de classes, o mauzão, o bonzinho, o altruísmo, os bilionários são mauzões, você acha mesmo, eu mesmo achava, que quando eu tinha 16, 17, 18 anos, e eu sempre votei nessa época para esses partidos que me prometiam o socialismo e o comunismo, eu achava fantástico. Por quê? Cara, eu não produzi porra nenhuma nessa vida ainda. E eu vou receber um quinhão de quem já produziu? É muito sedutor, né? É muito sedutor tirar dos milionários, dos bilionários. É muito sedutor tirar do patrão, seja ele, se ele tem uma lojinha, se ele tem 10 ou se ele tem 1000. E dá pra mim. Como não? Pô, é fantástico, né? É fantástico você... Vão te dar tudo. E aí... é extremamente sedutor. E mais ainda, né? Você olha o horizonte. Eu olhava o horizonte e falava assim, cara, eu nunca vou conseguir comprar um carro. Eu nunca vou conseguir comprar uma casa, então, quiçá. Eu nunca vou conseguir viajar fora do Brasil. Eu nunca. Jamais, é impossível, é impossível. E aí vem essa doutrinação para que você nem ouça os seus pais, porque você já está com isso já na psique. Então quando seus pais dizem, olha, cara, aconteceu isso, você tem 20 anos, você não sabe o que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Não, meu pai é um babaca, minha mãe é um babaca. Eu que sei a verdade. A verdade está comigo, eu sei. Eu não vivi, mas eu sei.
Confia em mim, eu tenho 17 anos, 20, 25, mas eu sei. Eu quase não produzi nada, eu não consegui juntar minha primeira grana ali pra dar entrada ali numa motinha, mas eu confia que eu sei. Então essa juventude é muito fácil ser doutrinada. Por quê? Porque a promessa é muito grande. Os meus pais não sabem. Os meus pais que viveram de fato 1990, 91, confisco de dinheiro, quebra do teto, aí a compra do 2003, 2004, a quebra da democracia, a compra dos deputados, a compra dos senadores para votar o que eu quero, acabou a democracia. E aí vem a quarta onda, que além de você dominar o poder das escolas, da cultura e das comunicações, onde eu posso comprar por grana, eu depois começo a doutrinar esses elementos para que estudem a favor do nosso ideal. Então, não adianta só ter dinheiro. Para chegar a ser um juiz, para chegar no magistrado, eu preciso ter um diploma. Aí eu começo a financiar os estudos dessa galera. Olha, você vai ser o chefe desse gabinete, você vai ser um advogado, que vai virar um juiz, que vai virar um promotor, que vai virar um desembargador. Sacaram? Essa é a quarta forma de alienação e de poder. Aí o circo tá pronto, aí o circo tá montado. Aí os bilionários de B, não os milionários, eles trabalham, eles ralam. Os bilionários com B, muitos deles, a maioria esmagadora, trabalha só emprestando dinheiro, mercado financeiro e tudo mais. Não todos, a maioria. Então, para eles, é muito vantajoso o caos. É muito vantajoso ser amigo do rei. Porque são poucos, dá para contar no dedo das mãos. É esses que vão financiar o Estado, esses vão estar nas grandes obras, são esses que vão controlar o mercado financeiro. Você nunca se perguntou por que só tem uma bolsa de valores no Brasil? Por que só tem uma bolsa de valores? Mas, cara, não é assim, não é? Não. Os Estados Unidos tem mais de 100 bolsas de valor. Por que no Brasil só tem uma bolsa? E por que os elementos que estão lá na bolsa são sempre alinhados com um viés ideológico? Você nunca se perguntou isso? Você nunca se perguntou, por exemplo, por que o Luciano Hang não consegue entrar na bolsa e fazer IPO da empresa dele? Você nunca se perguntou? Então está muito claro. Para quem entende da linguagem silenciosa, você vê esses melindres acontecendo. Você vê a linguagem silenciosa da comunicação, a linguagem silenciosa da dominação, a linguagem silenciosa da sedução, a linguagem silenciosa da educação através de um viés. Você entendeu? E essa galera, ela levanta uma bandeira sem ao menos perceber que está no estado hipnótico. Porque ela tem a certeza absoluta, sem nunca ter vivido. Ela tem a certeza absoluta, sem nunca ter vivido, passado aqueles momentos. E você vê que hoje, a grande massa chega a dar um cheque em branco da tua vida para uma estrutura que está carcomida e demonstrada pelo mundo afora, inclusive com resultados práticos aqui no Brasil. Mas a pessoa não enxerga, porque ela está em estado hipnótico. De verdade, é estado hipnótico. Ela foi doutrinada passo a passo, por várias formas, por vários pontos de contato. Sacaram isso? E é muito triste. Porque as pessoas, elas levantam uma bandeira e replicam, e não têm nem a idade experimental de ter vivido aquilo que elas defendem. Olha que doideira. Elas não têm a idade física e experimental de ter defendido aquilo que elas não viveram. E quando você mostra os fatos da história, não foi assim, não foi assim, não foi assim.
Poucas pessoas sabem. Você quer ver uma grande, uma coisa bem interessante? Bom, eu não sei nem se eu falo isso. Não, acho que eu não vou nem falar não. Deixa. É muita porrada pra uma live só. Mas em algum momento eu vou falar. Ou eu falo, hein? Vocês que... Então, você pode perceber que todo mundo aqui conhece síndrome de Estocolmo. Ou seja, você se apaixona pelo seu algoz. Então, quando eu vejo algumas pessoas levantando uma bandeira e abraçando o seu algoz e defendendo o seu algoz, tá muito claro o síndrome de Estocolmo. Tá muito claro. Simples assim. Como é que eu posso amar o meu estuprador? Como é que eu posso amar a pessoa que estuprou o Brasil? Como é que eu posso amar alguém que está capitaneando o Brasil? Como é que eu posso amar alguém que está ficando de joelhos para os países europeus para tomar conta da nossa Amazônia? Como é que eu posso amar alguém que catou meu dinheiro, em vez de botar aqui no Brasil, botou em vários países e ditaduras do mundo? Como é que eu posso? Como é que eu posso amar o estuprador? Síndrome de Estocolmo. E cara, quando você clica nas fotinhos, a triste realidade é: a maioria tem menos de 30 anos. A maioria tem menos de 30. Eles não têm culpa por si. Eles foram ratinhos de laboratório dentro de um sistema que começou lá em 1800 e qualquer coisa, 1870, por aí, com a queda dos primeiros czares. Vamos manipular, vamos dividir, vamos criar o nós e eles. Então o que eu falo, cara... Bom, já o pessoal tá falando, fala, eu só vou falar um detalhe. Um detalhe que esconderam de mim, porque eu também já tive 0 a 7 anos, porque eu também fui adolescente. Esconderam de mim. De mim. Quando eu tinha lá a minha adolescência, era feio você cantar o hino, era feio você vestir verde e amarelo, era feio você dizer que você era patriota, era feio, você era ridicularizado, os padres eram ridicularizados, os pastores eram ridicularizados, você ter uma unidade, você tinha que ter ódio do exército, você tinha que ter ódio da polícia, você tinha que ter ódio das instituições. Você sabia? Bom, se você pesquisar, lembra do Prestes que eu falei lá de 22? E a Comuna Prestes? Pois é, ele acreditava que ele queria tomar o Brasil e transformar num país comunista, socialista. E isso foi tomado meio que na América Latina. Aí você teve alguns países que foram tomados por essa ideologia e só meio que era interessante ele pegar o Brasil. Ele foi treinado por esses países, ele treinou com armas nos interiores do Brasil, Goiás, Mato Grosso, porque eles iam tomar. Aí o Jango, é engraçado, quase ninguém fala do Jango. Alguém sabe quem é Jango? Pois é, João Goulart. João Goulart era amigo do Brizola, que era do Partido Social, PDT ali, mas aquele viés todo socialista, né? E de outros tantos ali. Aí eles falaram assim, cara, vamos se permanecer no poder, vamos mudar as leis, vamos fazer com que eu possa ser reeleito, vamos fazer Isso foi inclusive, acho que no dia 1º de março, acho que foi 1º de março ou 2 de março, por aí, o João Goulart, ou foi dia 11, foi um pouco antes da Marcha da Família. Presta atenção nisso, que interessante. João Goulart diz o seguinte, olha, eu vou dar terra para vocês, porque vocês são explorados pelos patrões. Então cada um vai produzir
a sua subsistência e vocês vão deixar de ser pobres. Ou seja, por que a pessoa era pobre? Não era por causa do Estado, era por causa do patrão. E aí começa a jogar a luta de classes. Olha, você não é pobre, você não tem comida no prato por conta do Estado, mas é por conta da sociedade que você vive. Olhe para os lados e você vai ver o seu inimigo. Sacou? Olhe para os lados que você vai encher o seu... E não o que gera, e não o que faz a gestão do teu dinheiro, porque pobre paga muito imposto. Assim como os ricos pagam impostos também. É que é engraçado que fala assim, não, mas proporcionalmente e tal. Cara, pobre paga muito imposto. Só que a culpa não é do Estado que está gerindo o imposto desse cara. Em vez de fazer um metrô aqui, faz na Venezuela. Em vez de fazer um porto aqui, faz em Cuba. Não. A culpa é das pessoas que estão ao seu lado. E não do Estado. E aí o que acontece? Vai vendo. Aí o João Goulart começa, não, vamos criar ali um Estado mais socialista e tal, nós contra eles. Aí a população, no geral, imagina que no Rio de Janeiro, mais de 800 mil pessoas, em 64, saem às ruas, falando, não, a gente quer o Brasil livre, não, é a pátria, é a família, é a liberdade da religião. Porque não sei se você sabe, o comunismo é ateu. O socialismo, aquele proto-socialismo não aceita outra unidade, e aí agora ainda mais, a não ser o próprio Estado. Então esquece pátria, esquece família e esquece religiosidade. O único ponto de contato é o partido. E aí a galera saiu para a Marcha da Família com Deus. Olha isso, a Marcha da Família, dias depois. Ele disse que queria transformar o Brasil numa colônia socialista. Os caras vão pra rua e falam não. E aí a coisa começa a pegar. Aí tem uma revolta. E é engraçado que o próprio exército, uma parte do exército, estava apoiando isso. E aí tem lá uma revolta, acho que dos marinheiros e mais não sei de quem lá, para tomar. E aí quando o povo pede para que haja um bloqueio nessas ideias socialistas, comunistas do João Goulart, ele foge do Rio, acho que para BH, porque vem um general para tomar as forças ali, porque o povo estava pedindo, cara, a gente precisa de força armada, porque senão, como é que a gente vai defender isso aqui? E aí que vem a grande sacada. Muita gente acredita que o golpe... Lembra que todo mundo fica falando, Dilma tomou um golpe. E na realidade foi no rito, né? Foi no rito do impeachment. Então, rapidamente, acho que já estão me chamando aqui. Em 64, o Congresso depõe o presidente, o Congresso dos deputados depõe o presidente João Goulart, ele foge, eles fazem, aí o presidente do Congresso toma o poder, né, o presidente da Câmara, fazem uma votação e elegem por 380 e poucos votos o Castelo Branco para ser o presidente, para manter a ordem naquele momento, para não entregar para o padrão socialista. Ninguém sabe disso, cara. Busca isso na história. Ninguém sabe. Cara, Linguagem Silenciosa abre a sua mente. Dia 3 de dezembro, aqui em São Paulo. 3 de dezembro, aqui em São Paulo. Vem passar um dia inteiro comigo. Vem aprender um pedacinho da Linguagem Silenciosa. É o primeiro pontapé para você aprender e começar a enxergar além do que dizem para você. Porque não é o que dizem para você, mas é a forma que dizem para você. A manipulação, a persuasão, os detalhes estão em pequenas cápsulas de linguagem silenciosa. Pequenas cápsulas, deixa eu ver se estão me chamando aqui. Pequenas cápsulas. E você precisa aprender isso urgentemente.
Independente do resultado, aprenda a linguagem silenciosa, porque tudo tem linguagem silenciosa. Você quer saber como adquirir seu ingresso? Clica aqui na BIOS, aqui no meu, onde tem a BIOS aqui do Instagram, onde tem minha fotinho. Vai lá, adquira seu ingresso. Mais de 80% das vagas já foram preenchidas. Mais de 80% das vagas já foram preenchidas. Vem pra cá, você vai estar com um monte de gente junto com você, fazendo os exercícios. As pessoas compartilhando as suas experiências, né, com a linguagem silenciosa. Outros experts. Ou então, nãomintapramin.com.br/evento. Vem pra cá. Eu acho que ainda... Mas eu tenho que subir, que eu tenho que receber o moço lá. Preste atenção. Preste atenção. Não tenha raiva de quem está dentro da síndrome de Estocolmo. Não tenha raiva de quem já foi doutrinado desde criança nos últimos 20 anos. Não tenha raiva. Essas pessoas estão em estado hipnótico. Converse, instrua. Instrua, inclusive, sem partido, mostrando os fatos, mostrando o que aconteceu, mostrando a história, mostrando com carinho, com parcimônia, mostrando, instruindo, estudando, mostrando a história das coisas. A maioria dessa molecada nem sabe, por exemplo, que o Partido Nazista chama Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Porque quando você nominaliza o mal, como Hitler, o Hitler não pode ser replicado. O Hitler só tem um. Mas quando você mostra como o Hitler foi criado e qual é o padrão do Hitler e do Goebbels, a pessoa começa a falar, meu Deus, mas isso está acontecendo agora. Você fala, ah, mas nunca me ensinaram isso. Mas o meu professor de história tem até um livro, o outro é PhD. Lembra? Cultura, educação e os meios de comunicação. Se eu domino isso, eu domino o mundo. Vem pra cá, que você vai aprender coisa pra caramba. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.